Vamos estudar o Evangelho com Bezerra de Menezes, livro psicografado por Alda Maria. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. No capítulo 19, a matéria, a desgraça real. Essa matéria do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra compensação na vida futura. Veja que o Espírito da Verdade, que transmitiu essa afirmação, diz que para verificar uma vida feliz ou infeliz, o resultado vai ser observado na vida além do túmulo, ou seja, na outra vida, na vida espiritual. É da natureza do ser humano ir em busca da felicidade e, assim, todos anseiam desenvolver habilidades que lhe proporcionem estabilidade material e emocional de acordo com os parâmetros que, entendem, os levarão a uma existência plenamente feliz. Aqui, no caso, a felicidade está baseada apenas nas coisas externas, nas coisas materiais. Isso é bastante comum para as pessoas materialistas. E, na verdade, a maior parte das pessoas procura exatamente esse caminho. Ou seja, a comodidade material e emocional, porém, totalmente fundamentados nas conquistas materiais. Mas a vida aqui na Terra é uma escola de aprimoramento, uma escola de treino das qualidades de Deus. Por isso, em todos os momentos, estamos aqui para exercitar, treinar, qualificar melhor o entendimento, a compreensão, as qualidades de Deus na alma, para viver melhor depois do mundo espiritual. Porque o Senhor Jesus também ensinou muito a importância da vida futura, ou seja, a vida que vamos viver após desvincularmos das questões aqui do corpo de carne, na roupagem material, e voltarmos para a pátria verdadeira, que é o mundo espiritual. Para o espírito encarnado, felicidade é a ausência de tudo que possa levá-lo a lutas intensas, a dores e aflições, a sofrimentos de qualquer natureza, a enfermidade de qualquer ordem. Esta é a percepção do ser humano materialista que, não aceitando a ideia de que a vida se estende além da matéria, vive sua existência na carne como se fosse única. Portanto, veja a qualidade do homem materialista. Ele não acredita no mundo espiritual, não acredita nos processos de reencarnação, não acredita na pluralidade das existências. Não é? Porém, o ser humano evolui, progride, graças às bênçãos da reencarnação. Portanto, o homem precisa compreender a vida espiritual. Desde os primórdios dos tempos, o Cristo planetário, o Senhor Jesus, procurou enviar seus emissários, seus mensageiros, para exatamente esclarecer cada homem aqui da Terra sobre as questões da vida espiritual. Em todos os tempos, tivemos ensinamentos para que
melhorando as qualidades de Deus na alma aqui na Terra, pudéssemos viver melhor no mundo espiritual, que é a pátria verdadeira. Portanto, aqueles que não acreditam na existência da vida além da morte, por certo que vai viver uma vida mais infeliz no mundo espiritual, vai ter maiores problemas. Calamidades em conta, desastre da natureza, a desencarnação de seres queridos nas mais diferentes faixas de idade, enfermidades inexplicáveis para a medicina da matéria, que ainda não dispõe de recursos para a recuperação integral da saúde, a mutilação que se impõe ao ser vivente, sobre a alegação de se conservar a vida física, e uma infinidade de outras situações que trazem sofrimentos e lágrimas ao espírito encarnado, são os agentes de sua infelicidade. Então, o ser humano considera fatores da infelicidade todas as situações que o levam a passar dores, sofrimentos, enfermidades, dificuldades, e assim, esquecidos de que essas questões constituem instrumentos do seu avanço espiritual, na sua caminhada de conquista de melhores conhecimentos, porque perante as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as enfermidades, notadamente os seres humanos procuram um meio de reação, de conquistar medidas que possam sanar essas dificuldades e, com isso, desenvolver a inteligência nos ramos da ciência, no trabalho e avançar para patamares mais elevados. Diz que o mundo que vivemos é projeção da mente. Então, Jesus ensinou para que nós teríamos os resultados segundo as nossas obras. Portanto, tudo aquilo que desejamos obter na vida material, precisamos, em primeiro lugar, armazenar através do pensamento no profundo da nossa própria mente. Porque tudo que quisermos usufruir, deveremos antes conquistar no profundo da nossa mente. Porque tudo que tivermos como questões armazenadas na mente, teremos possibilidades de vivenciá-los na vida prática, na vida material. Portanto, o mundo em que vivemos corresponde exatamente espelho daquilo que estivermos conscientizando, tendo como conhecimento dentro da nossa alma. E o mundo reflete como espelho exatamente o que nós temos dentro de nós. O progresso da humanidade é regulamentado por leis perfeitas, às quais o homem deve se submeter para dar cunho de elevação às suas conquistas, por meio do aprendizado de lições que se fazem necessárias à sua transformação interior. Veja que o nosso orientador Bezerra de Menezes afirma que o progresso da humanidade é regulamentado por leis perfeitas de Deus. Não é? Por quê? Porque tudo é governado, é controlado pela vontade divina. Não há nada que ocorra em todo o universo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Aparentemente, as questões malévolas, questões prejudiciais que verificamos na nossa vida, parece ser a revelia do Criador. Mas, na verdade, ele está bastante ciente de tudo que acontece em todos os locais, com todas as pessoas. Por isso, o progresso é regulamentado por leis perfeitas de Deus. Deus é a sabedoria suprema, inteligência que controla todas as coisas. Dessa forma, muitas situações que se afiguram para o homem como infelicidades são, na verdade, a oportunidade de despertar em seu coração virtudes que
até então encobertas pelas energias perniciosas do egoísmo e do orgulho, que na realidade refletem sua displicência e sua negligência para com as verdades eternas. Constitui, portanto, uma verdade que tudo que acontece na nossa vida é resultado das nossas próprias construções. Nós construímos a nossa felicidade, a infelicidade, um bom destino ou um mau destino. Depende de como estivermos utilizando o poder que Deus nos deu, ou seja, o poder do pensamento. O pensamento, ele se grava dentro da alma e constitui força de atração de semelhantes. Portanto, precisamos, antes de mais nada, procurar a purificação da nossa própria mente através de boas palavras, através de bons pensamentos, boas atitudes, para que possamos construir boas obras e no futuro teremos bons resultados. O que tivermos dentro da nossa alma é que se manifesta. Portanto, se estiver manifestando uma situação sofrível, de muitas coisas negativas, inclusive acidentes, enfermidades e outras questões difíceis na vida, representam apenas resultados concretos que nós mesmos displicentemente armazenamos na alma. E como questões que refletem o que temos dentro da nossa mente, devemos observar todas as coisas ao nosso redor. Tudo que ocorre como dificuldade, dor, sofrimento, acidente, enfermidade, desavenças, constitui exatamente sombra ou manifestação concreta daquilo que temos deixado dentro da nossa alma. Até mesmo questões do longínquo passado, de pendências geradas e deixadas ao acaso, que não lembramos no presente, podem estar manifestando ou manifestar de maneira que podem provocar dores, sofrimentos, desavenças, brigas, até mesmo situações muito difíceis. Porém, tudo constitui material, instrumento para reflexão, para compreendermos que nada ocorre na nossa vida que não tenha sido criação da própria mente, em algum ponto do passado. Se não for uma criação nesta vida, criamos no passado. E, sem dúvida, vamos ter que purificar, renovar, para termos o merecimento de caminhar para um patamar superior. Assim é que ocorre o progresso. Infelicidade real é a que faz sentir na outra vida, como consequência das atitudes que o ser adota com desrespeito a si mesmo e ao próximo, embalada pela euforia, pelo egoísmo, pela vaidade, sentimentos que, como um ópio, entorpecem os valores morais, que se manifestam como prepotência, manifestação absoluta do orgulho. Portanto, veja o que o orientador Bezerra de Menezes está nos informando, que tudo que estivermos fazendo neste momento constitui o motivo de uma vida feliz ou infeliz na vida futura, ou seja, no mundo espiritual. Então, aqui na Terra é o local de aprimorarmos essas questões, porque é um mundo de estudo. Tudo que ocorre na nossa vida é instrumento para o nosso aprimoramento, para aperfeiçoarmos as nossas qualidades intelectuais, morais, de inteligência, de conhecimento, de experiência. Tudo parece
Tudo parece cessar com a morte do corpo físico, mas permanece como uma herança viva do espírito quando retorna ao mundo onde reina a verdade. Então veja que tudo parece que acaba, morreu, acabou. Mas o espírito do ser humano é imortal e eterno. Ele leva exatamente todas as conquistas gravadas em sua própria alma. É como disse o Senhor Jesus, o local onde você guarda os seus tesouros verdadeiros, onde a traça nem a ferrugem consegue alcançar. Então é dentro da própria alma que nós conduzimos todas as coisas. E nada acaba com a morte. Ocorre a morte, que representa apenas a retirada do espírito do corpo de carne, da roupagem de carne, que permanece na terra e logo desaparece. Mas o espírito continua a viver no mundo espiritual, uma vida eterna e imortal, com todas as conquistas realizadas. E dependendo das suas conquistas, pode viver no mundo espiritual uma vida bastante infeliz. Consta que um determinado deputado estadual de São Paulo viveu assim de uma forma bastante envolvido em questões egoísticas, de orgulho, de situações prejudiciais para o próximo. Tudo trabalhou em proveito próprio. E ao retornar para o mundo espiritual, ele imaginou que não tinha morrido. Ele imaginou que ele estava sendo homenageado por muita gente. Mas, na verdade, o mundo espiritual organizou um cortejo para retirá-lo da face da terra e levá-lo para o profundo dos abismos do mundo das trevas. E lá ele sofreu terrivelmente um bom tempo, não é? Totalmente contrário ao que ele esperava, porque ele não conquistou nenhum benefício, nem para si, nem para o próximo. Porque toda conquista que, segundo o ensinamento do Senhor Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Corresponde a ajudar-se a si, sempre fazendo bem ao próximo. Porque ao fazer o bem ao próximo, trabalhar para a felicidade de outros, representa, na verdade, a conquista da própria felicidade. Portanto, o Espiritismo vem por misericórdia do Pai clarear todos os caminhos por onde passa o espírito no seu trajeto evolutivo, alertando-o quanto às suas responsabilidades e a seus compromissos perante seu programa de evoluir frente ao universo infinito. Então veja que no caminho da evolução infinita, precisamos ir aprimorando cada vez mais todos os sentidos, a conduta moral, o conhecimento das coisas de Deus, aprimorando as qualidades na própria alma. E assim podemos evoluir uma vida futura bastante feliz. Cada um conquista o local merecido. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção. Agora passaremos às orações. Peço a você que se acalme, concentre-se e leve sua mente a Jesus. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, para recebermos as instruções de como devemos conduzir a vida em harmonia e felicidade para o maior número de pessoas. Desejamos construir uma vida bastante proveitosa, de maneira que, desenvolvendo o nosso trabalho cotidiano, estejamos sempre prontos
para beneficiar as pessoas, não em proveito próprio, que deixemos os sentimentos egoísticos e de orgulho e possamos manifestar a cada momento as qualidades de Deus. Rogamos ao Senhor Jesus e aos benfeitores espirituais que sempre nos inspirem no caminho da verdade, onde possamos nos libertar a cada dia dos entraves, das dificuldades e dos problemas decorrentes da nossa falta de conhecimento das coisas espirituais. Agradecemos imensamente toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os pedidos de orações, o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Agradeço imensamente pela sua atenção. Deus abençoe. Obrigado.